Vamos recomeçar, pessoal. Vamos voltar, se sentar. All right. This been helping anybody? Tem ajudado alguém? Yes? Amém? Sim. Amen. Well, there's a couple of things I want to share with you. Tem algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês. And starting out E nós vamos começar. let's demystify the word faith. Eu quero desmistificar a palavra fé. Because a lot of you, when you hear the word faith, Porque muitos de vocês, quando escutam a palavra fé, you think it's way out there. vocês acham que está bem longe. It's mystical. You don't know what it É is. místico, você não sabe o que é. And it's hard to understand. E é difícil de entender. Right? Não é? Yes? Am I talking to you? Sim, não é verdade? Vocês pensam assim? Yeah? Well, when I started researching faith, E quando eu comecei a estudar sobre fé, I found out eu descobri it's a legal term. que fé é um termo legal. It's a legal term. É um termo legal. If we go to the courts, Se você for para uma corte, um tribunal, if you sit there long enough, e se você ficar sentado lá tempo bastante, you'll hear them say, você vai ouvir eles falando: "We will take this person's testimony nós vamos ouvir o testemunho dessa pessoa on good faith." em boa fé. You know what it means? Sabe o que quer dizer? It means Quer dizer, we're going to trust nós vamos confiar what this person is about to say as truth. que o que essa pessoa vai falar agora é verdade. So all faith means Então, o que fé significa is trust. é confiança. Doesn't that change things? E isso muda algumas coisas. All it means is trust. Tudo que fé significa é confiança. You ever thought it weird? Você nunca achou estranho You go to the Old Testament quando você vai ler o Antigo Testamento and there's no word faith there at all, e não tem a palavra fé escrita lá em nenhum lugar? right? Não é verdade? Go to the Old Testament and try to find the word faith. Você pode ler o seu Antigo Testamento e tentar procurar a palavra fé. It's not there. Não está lá. But look up the word trust. Mas se você procurar pela palavra confiança, You find it everywhere, você vai encontrar em todos os lugares. right? Não é verdade? Don't lean on your understanding in all your ways. Você não pode confiar no seu próprio entendimento, nos seus Acknowledge próprios him. caminhos, Trust in him. mas confie nele, Trust in God. He is your helper, confie em Deus, Ele é o seu He's your help. ajudador, Ele é a sua ajuda, right? não é? You find all these scriptures that say trust in God. E você encontra várias escrituras que dizem confie em Deus. And then we go into the New Testament. E aí chegamos no Novo Testamento, The word trust disappears e a palavra confiança desaparece, and we're left with the word faith. e aí nós temos a palavra fé. Interesting. Interessante. So all faith means is trust. Então, fé significa confiança. Like I love the shirt, faith, Como eu right? estou vendo ali na camiseta dela, está escrito fé. Trust. Confiança. Trust in God. Confie em Deus. Trust in His Word. Confie na palavra dele. You can trust His Word because He is trustworthy. Você pode confiar na palavra dele porque ele é digno de confiança. Right? Certo? See how it just completely popped the balloon? Tá vendo como isso simplesmente estoura o balão? Trust. Confiança. Trust in God. Confie em Deus. That's all it is. É só isso. That's all it is. É tudo o que quer dizer. Let's look at this. Vamos ler. Let's go to Hebrews 11:1. Vamos abrir em Hebreus 11:1. See, I start one place and this goes completely opposite. Amém. Hebrews 11:1. Yep. Ora, a fé é a certeza do que havemos de receber, o que esperamos,
e a prova daquilo que não podemos ver. Can I share another word with you that's not in the Greek? Posso compartilhar com vocês uma outra palavra que não tem no original do grego, It's actually a different word. que na verdade é uma palavra diferente. The word hope, A palavra esperança not there in the New Testament. não está no Novo Testamento. It's the word expect or expectation. É a palavra expectativa. You expect. Você tem a expectativa. Because today the word hope Porque hoje a palavra esperança means maybe yes, significa talvez sim, maybe no, talvez não. right? Não é verdade? You can hope for something, but doesn't mean it's going to happen, Você pode ter esperança de alguma coisa, mas não quer dizer que vai acontecer. right? Não é? But that's not the word used. Mas não é a palavra usada aqui. Is you expect it. A palavra é você tem a expectativa. Like when you're children Quando nós somos crianças and your parents tell you they're going to take you somewhere. e os seus pais falam que vão te levar a algum lugar. You're not expecting them to lie to you. Você não espera que seus pais mintam para você. You're expecting to go, Então você espera que você vá. right? Não é verdade? It's the same thing with God. É a mesma coisa com Deus. He gave us his word, Ele nos deu a sua palavra and it says, now trust e ele diz, agora confie. is the assurance of things expected. Ele diz, confiança é a certeza das coisas nas quais você tem expectativa. For instance, you see somebody who needs healing. You see someone who needs healing. Por exemplo, se você vê alguém que precisa de cura, I don't go and say, okay, let's see if it's God's will this time. eu não falo assim, vamos ver se essa é a vontade de Deus agora, dessa vez. And it's like playing dice. E aí eu começo a jogar os dados. Maybe it'll work, maybe it won't work. Talvez vai funcionar, talvez não. No. Não. From the beginning, Desde o início, I know his word. eu conheço a palavra dele. In his word, E na palavra his dele, nature na natureza dele, is always to heal. diz que ele quer sempre curar. I don't know how it's going to happen, Eu não sei como vai acontecer, but I know it's going to happen. mas eu sei que vai acontecer. Amen? Amém? So when you approach someone, Então, quando você se aproxima de alguém, don't try to figure out in your mind, oh, it's going to go like this, and this is how it's going to happen. não And tenta pensar na sua cabeça, vai acontecer assim, Never exatamente works dessa that way. forma que vai funcionar, porque isso nunca dá certo. never works that way. Nunca. But if you trust God, Mas se você confiar em Deus you know his nature, e você confiar na natureza dele, you always know the end result. você sempre sabe o resultado final. Always. Sempre. So you know the person's going to walk away healed. Então você sabe que a pessoa vai sair dali curada. It's not because I have confidence in past victories. Não é porque eu tenho confiança nas vitórias do passado. This is a false teaching in the church. Esse é um ensinamento errado dentro da igreja. If you actually look, Porque se você olhar, when King David, quando o rei Davi, when he was facing Goliath, quando ele estava enfrentando Golias, his confidence wasn't in killing the bear and killing the lion. a confiança dele não estava em ter matado o urso ou o leão. His confidence was in God. A confiança dele estava em Deus. He says, God was with me Porque ele falou, se Deus é comigo, with the bear and with the lion. se Deus estava comigo com o leão, com o urso, He will be with me então ele estará comigo with Goliath. contra Golias. So his confidence is in who he knew, Então a confiança estava em quem ele conhecia, not in what he knew. Not in what he knew. não no que ele conhecia. You see the difference? Você vê a diferença? Today, Hoje, we've all been impacted by Greek philosophy. todos nós já fomos impactados com filosofia, Grego, filosofia grega. right? Não é verdade? Oh, we need to learn more. We need to get all this information in our head. Mas nós precisamos pegar toda essa informação, colocar na nossa cabeça. What if I tell you the car out there needs to be fixed? Se eu disser para você assim, aquele carro precisa ser consertado. Here's an instruction manual. Aqui está o manual de instrução. Read the manual.
Leia o manual. Go ahead. Vai em frente. Compared to, Comparado a, let me show you how this is done. deixa eu mostrar para você como funciona. Let me show you how to identify the problem. Deixa eu te mostrar como identificar o problema. And once you identify the problem, E aí, depois que você identificar o problema, this is how you remove the part and replace it. assim como você vai repor essa peça. Who do you think is going to get the job done faster? Quem você acha que vai conseguir resolver o problema primeiro? The one who has the mentor, Aquele que tem o manual or the one that just has the instruction manual? ou aquele que tem aquele Mentor, disciple. desculpa, aquele quem vai fazer primeiro? Aquele que tem um mentor ou aquele só que tem só o manual? Which one? Qual dos dois? With the mentor, Que right? tem o mentor, não é verdade? So we can look at Jesus. Então, se nós olharmos para Jesus, He's our mentor. ele é o nosso mentor. He's our trainer. Ele é quem nos treina. He's our teacher. Ele é nosso professor. And if we as pastors and stuff do our jobs right, E se nós, como pastores, fizermos o nosso it's trabalho Jesus direito, teaching you, assim como Jesus nos ensinou, not us. It's Jesus teaching, será Jesus ensinando, not não us. nós. You understand? Você entende? Because the Spirit of God should be teaching you. Porque é o Espírito de Deus que te ensina. He's the one that teaches you all things. É Ele que te ensina todas as coisas. This is what makes the difference. É isso que faz a diferença. I'm telling you, it's absolutely amazing walking with God. É absolutamente maravilhoso caminhar com Deus. Can I show you something? Posso mostrar uma coisa para vocês? Yes? No? Sim? Não? Yeah? Ah, Just want to make sure. só quero ter certeza. We're going to go to Mark 11, Abra sua Bíblia em Marcos 11, verse 22. versículo 22. You know where I'm going? Marcos 11, 22. Observou-lhes Jesus: tende fé em Deus. Amen? Amém? Have faith in God. Tenha fé em Deus. Have trust Tenha confiança in God. em Deus. Except A não That's- ser that's not what it says. que não é isso que diz. What it says in Greek, Mas o que diz essa passagem no grego have the faith of God. é: tende a fé de Deus. Have the trust of Tenha God. a confiança de Deus. This is different. É diferente. One is pointing towards God and saying, trust in Him. Está apontando para Deus dizendo assim: confia nele. We're supposed to do that. Nós devemos fazer isso. But He's revealing to His disciples Mas ele está revelando aos seus discípulos how to trust como confiar like God. como Deus. Do you know how God trusts? E sabe como Deus confia? Yes, no, maybe so. Sim, não, talvez. Some of you? Alguns. Let's go to Isaiah 55. Então vamos para Isaías 55. Yep. Verse 11. Isaías 55, 11. Assim também acontece com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas realizará toda a obra que desejo e atingirá o propósito para qual a enviei. This is how God trusts. É assim que Deus confia. When He speaks something, Quando Ele fala algo, He knows it's going to happen. Ele sabe que vai acontecer. Right? Certo? Says none of His words fall to the ground. A palavra diz que nenhuma das suas palavras volta vazia. They're not empty. Ela não volta vazia.
They accomplish what he sends them to do. mas ela realiza tudo aquilo que ela foi enviada para fazer. So look at what Jesus is telling his disciples Então, in Mark vamos 11. olhar o que Jesus está dizendo para os discípulos em Marcos 11. Have the trust of God. Tende a confiança de Deus. When you say something, Quando você diz algo, it will come to pass. vai acontecer. And look at the example he gives them in verse 23. E aí um exemplo ele dá a eles no versículo 23. E com toda certeza eu vos asseguro que se qualquer pessoa ordena a este monte, levanta-te e lança-te no mar, e não houver dúvida em seu coração, mas crê que se realizará o que pede, assim lhe será feito. You know what that example is of mountains moving? Sabe o que significa esse exemplo das montanhas se movendo? Go to Genesis 1. Vá até Gênesis 1. What was God doing? O que Deus estava fazendo em Gênesis 1? He was speaking, Ele estava falando and creation was moving into place. e a criação estava estava se movendo, chegando no lugar. The disciples understood what he was talking about. E os discípulos sabiam exatamente sobre o que ele estava falando. And look what verse 24 says. 21st? Olha o versículo 24. Portanto, vos afirmo, tudo quanto em oração pedirdes, tenhais fé que já o recebestes, e assim vos sucederá. Amen? Amém? So when you speak something, Então, quando você fala algo, you have confidence in God. você tem confiança em Deus. And because you have confidence in E God, porque você tem confiança em Deus, you trust just like he does. você confia assim como Ele confia. Let's go to Philippians Vamos abrir em Filipenses chapter 4, verse 6. 4, versículo 6. E diz: Não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejai todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de oração e súplicas com ações de graça. Worry for nothing. Não andeis ansiosos por nada. Here's the thing. Aqui tem uma coisa. The devil so has you trained. O diabo nos treinou de tal forma You constantly speak your problem. que ele faz com que a gente constantemente fale sobre os nossos problemas. Even in your heart, you keep thinking the E aí, problem. no seu coração, você continua constantemente pensando sobre eles. And you get E aí você recebe Mark 11, 22 to 24. Marcos 11, 22 a 24. You get that. Nós fazemos isso. Because you're speaking problems into your life. Porque nós ficamos declarando problemas para as nossas vidas. And you're trusting the problem more than you're trusting God. E começamos a confiar mais no problema do que nós confiamos em Deus. It says there's power A palavra diz que há poder in your tongue na sua língua. of life and death. Poder de vida e morte. Right? Certo? And those that speak it, E aí, quando você fala, eat the fruit. você come o fruto. Whether it's good or bad, you eat the fruit. Seja ele bom ou mal, você come aquele fruto. So the devil has you so fooled Então, o diabo, ele nos enganou tanto that you keep speaking the problem. que nos faz ficar falando o problema. But what the Spirit of God would tell you today, Quando o que o Espírito de Deus nos diz hoje, you need to stop telling people your problem, que você tem que parar de falar do seu problema para as pessoas telling God your problem, e começar a falar para Deus o seu problema, when you need to be telling your problem, em vez de você when you need to be telling your problem você fica falando para Deus sobre o seu problema, quando você tem que falar para o seu problema about your God. sobre o seu Deus. You see the difference? Você vê a diferença? Look at what Jesus did in the wilderness. Olha o que Jesus ele fez no deserto. The devil came tempting him, O diabo veio para tentá-lo, right? certo?
What did he respond with? Com o que Jesus respondeu? The word of God. Com a palavra de Deus. He trusted in God's word. Ele confiou na palavra de Deus. More than he did the problems. Mais do que ele confiava nos problemas. The devil uses the same tactics today. E o diabo, ele usa a mesma tática hoje. Do you really trust God? Você realmente confia em Deus? Go back and look at Genesis 3. Genesis chapter 3. Leia o que diz em Gênesis 3. You see, the question that the serpent asked Eve A pergunta que a serpente faz para Eva was really, foi verdadeiramente: do you trust God? você confia em Deus? Because he's keeping this stuff from you. Porque ele tem mantido algumas coisas fora, longe de você. Now understand, Então entenda, we have no idea how long they were walking with God. nós não fazemos ideia de quanto tempo eles ficaram caminhando com Deus. Time was not factored in during that time. Porque o tempo, ele não era relevante naquela época, In naquele fact, tempo. they knew God so well, Mas, na verdade, eles conheciam Deus tão bem they didn't even have a name for God. que eles não tinham nenhum nome para Deus. Did you know that? Sabia disso? They don't have a name for God. Eles não tinham nenhum nome para dar para Deus. It's how intimate they were with him. Eles eram tão íntimos com Deus. And it took the devil asking one question. It took the devil asking one question. E bastou o diabo chegar e fazer uma pergunta: Do you trust God? você confia em Deus? I can tell you, E posso dizer para você, when I was researching and diving into the nature of God and who he is and healing and other things, quando eu estava estudando, procurando entender sobre a natureza de Deus, sobre cura e outras coisas, I traveled over 8 hours to be in a meeting. To be in a meeting. eu tive que viajar 8 horas para chegar numa reunião, Because I wanted it. porque eu queria estar lá. When I got home, Quando eu cheguei em casa, I had internal bleeding. I had internal bleeding. eu tive uma hemorragia interna. It hurt. Doía. I felt like somebody took the metal that you wash the dishes with, Eu sentia como se alguém tivesse pegado a esponja de lavar louça, the metal one, the metal sabe aquela sponge, parte de metal, aquela esponja de metal, and somebody took it and rammed it through my intestines. como se alguém tivesse pegado aquela esponja e tivesse passado por dentro dos meus intestinos. You can ask Daisy. Pode perguntar para Daisy. I walk like a grandpa. Eu estava andando igual um vovozinho. And I had to use the restroom like 20 times a day. E eu precisava ir ao banheiro 20 vezes por dia. Because my body's trying to figure out what to do with all this blood. Porque o meu corpo estava tentando descobrir o que fazer com todo esse sangue. My wife tells my mother-in-law, E aí a minha esposa falou para minha sogra, she says, you need to take him to the hospital immediately. falou: nós temos que levá-lo para o hospital imediatamente, He can die. porque senão ele vai morrer. It's true. É verdade. But I had to resolve in myself. Mas eu já tinha resolvido: I'm either going to trust God ou eu vou confiar em Deus, and trust his word, confiar na palavra dele, or I'm not. ou não. I decided E eu decidi to trust his word. confiar na palavra dele. So every time I went to the restroom, Então toda vez que eu ia ao banheiro, I washed my hands. lavava minhas mãos, I looked at myself in the mirror. olhava para mim no espelho It says, you abide in divine health. e falava: você habita em saúde divina. Told myself every time. Todas as vezes eu falava para mim mesmo. I went to the room, Eu ia para o quarto, continue working. continuava trabalhando. I didn't have sick leave or anything like that. Eu não tinha como pegar um atestado médico, nada assim. I was working for myself. Eu trabalhava para mim mesmo. It was my business. Era o meu negócio. If I didn't work, money Se eu didn't não come in. trabalhasse, eu não receberia. And so here I am for 3 days Então eu fiquei assim por 3 dias, saying the same thing. falando a mesma coisa.
pushing through the pain. Falando isso e para vencer aquela dor. When I woke up E eu acordei on that third day, no terceiro dia. I was completely healed. Eu estava completamente curada. And I realized E eu percebi what it really was. What it really o was. que realmente era Mark 4. Marcos 4. The devil comes to try to steal O diabo ele tentou vir roubar the seed of the word of God a semente da palavra de Deus that's sown into your heart. que foi semeada no meu coração. Because what the devil is really doing, Porque o que o diabo realmente faz, saying, do you really ele fala, você realmente trust God? confia em Deus? Do you really trust him? Você realmente confia nele? Or do you trust the doctors more? Ou você confia mais nos médicos? Do you trust God with your finances? Você confia em Deus com suas finanças? Or do you trust the banks more? Ou você confia mais no banco? Do you trust your job more? Você confia mais no seu trabalho? I can tell you, Eu posso dizer para vocês, when Daisy and I got delivered from that, quando a Daisy e eu fomos libertos disso, it didn't matter how much we were getting paid at our job. não importava o quanto nós recebíamos de salário no nosso trabalho. God brought abundantly above Deus trazia sempre abundantemente mais. all we could ask or think. Tudo que aquilo nós pudéssemos pedir ou pensar. It was amazing. Era maravilhoso. She tells me, E ela Anthony, me falou, qualquer you coisa. know how much we make? Sabe quanto nós recebemos? I said, yes. Falei, sim. She goes, write that down. Escreve. Okay, write it down. Ok, escrevi. How much is that a month? Falei, She asked me, how much is that a month? quanto nós recebemos esse mês? Oh, it's this much. Essa quantia. She says, okay. Ela falou, tá bom. I'm like, why are you asking me this? Por que você está me perguntando isso? We have money in the bank. Temos dinheiro no banco. A nice little cushion. A nice little cushion, É um colchão bom. right? So why is this even coming up? Então por que você está falando sobre isso? And she goes, no. Go look at our expenses. Não, quero que você vá olhar as nossas despesas. Our expenses As nossas despesas were twice as much as we were getting paid. eram 2 vezes mais aquilo que nós recebíamos de salário. What we were getting paid at our job O que nós recebíamos nos nossos empregos only took care of half. era só cuidava da metade. Where did the rest of the money come from? E de onde estava vindo o resto do dinheiro? We don't know. Nós não sabemos, But it was there. mas estava lá. The bills were paid. As contas estavam pagas. This is the God who lives inside of you. E esse é o Deus que vive dentro de você. I'm telling you. Eu estou dizendo a vocês. God is calling you to trust him. Deus tem te chamado para confiar nele. To completely trust him. Para confiar nele completamente. There's a guy in California who called me. Tem um cara na Califórnia que me ligou. He would call me for prayer. Ele me ligou pedindo oração. And where I was at the time, I would pray, he would get healed, and then it would come back. E onde o momento que eu vivia era assim, eu orava, a pessoa era curada, mas depois voltava. So he'd call me 2 weeks later, E aí ele me ligou 2 semanas depois, it's back. tinha voltado. Pray again, Eu orei de novo, healed. ele foi curado. 2 weeks later, 2 it was semanas back. depois, tinha voltado. Finally, prayed for him, Finalmente eu orei por ele, gone. tinha saído completamente o problema. Right? So he calls me out of the blue. Então ele me ligou He goes, I need you to pray for me. e ele falou, eu preciso que você ore por mim. I was like, oh, is it your neck again? Falei, tá doendo seu pescoço de novo? He goes, no. Ele falou, não, I'm good. tô bem. I go, then what's the problem? Falei, então qual o problema? He goes, I've been out of work Ele falou, eu saí do trabalho for the last 6 or 8 months.
Eu tô desempregado há mais ou menos 6 meses. I said, okay. Falei, tá bom. So judging by how often you called me Falei, julgando pela quantidade de vezes que você me ligou and how frequently you called me, e a frequência que você me ligava, you're a man of good diligence. You're very diligent, você é muito diligente, right? certo? And he says, yes. Ele falou, sim. I go, so I can tell that you put in lots of job applications. Então ele falou, eu sei que você já mandou vários currículos. I said, yes. Ele falou, sim. He said, okay. Falei, tá bom. This is how this is going to work. Olha, é assim que vai acontecer. What job do you want? Qual é o emprego que você quer? I go, the job that you want E o emprego que você quiser, for the pay that you want pelo salário que você quiser, is yours. é seu. He's like, amen. Ele falou, amém. Will you pray for me? Então, você vai orar por mim? I'm like, seriously? Eu falei, sério? I just told you. Eu já falei para você The job you want que o emprego que você quer, for the pay you want, pelo salário que você quer, it's é yours. seu. Okay. Ele falou, tá bom. But will you pray for me? Você vai orar por mim? And you can ask my wife. I'm doing this in the car. I'm like, E aí você pode perguntar à minha esposa. Eu estava fazendo assim. I said, it's yours. Eu falei, é seu. I will pray for you later. Eu vou orar por você depois. I had trust in God Eu estava já confiando em Deus. that as soon as I spoke it, Que assim que eu falei, it comes to pass. vai acontecer. What I know O que eu sei, for the meaning of prayer in the New Testament, que o significado da oração no Novo Testamento, I was being true to that word. eu estava sendo fiel a essa palavra. Because the word prayer in the New Testament Porque a palavra de oração no Novo Testamento has nothing to do with speaking. não tem nada a ver com falar. Do you know that? Sabia disso? It means a toward, directional, toward, Significa direcionar, wish, desejar, vow, voto or intent. ou intenção. Did you know that? Sabia disso? It's so much bigger than what we make it in church. É muito maior do que o que a gente apresenta na igreja. For instance, Por exemplo, there was a line. se tiver uma fila, I'm in South Africa. a gente estava na África do Sul, I'm praying for people, orando pelas pessoas. getting healed one after another. E Boom, as pessoas boom. sendo curadas, um após o outro. And I go to this lady, E aí eu fui até essa senhora. but you know, you want to go in a line because they're in the line, Então, assim, você quer estar numa fila porque você quer estar numa fila, right, pastors? You know what I'm talking Certo. about? sabe? You want to go in order. You don't want to miss over anybody. Você quer passar por todo mundo que está na fila. Você não quer deixar passar ninguém, pular ninguém. But when I was walking to the next person, Mas quando eu estava andando em direção à próxima pessoa, my heart immediately went to the person next to her. o meu coração começou a apontar diretamente para a pessoa que estava do lado dela. So I'm walking here, but my heart's over here. Então eu estava andando aqui, mas o meu coração estava apontando ali. So I grabbed her hands Eu peguei nas mãos dela and I just said, "Go." e eu só falei assim, vai. The girl over here, E a garota que estava aqui completely healed. foi completamente curada. I ain't even prayed for her yet. Eu não tinha nem orado por ela ainda. I'm trying to pray for this one. Estava tentando orar por essa mulher. I said, "Are you healed yet?" E aí eu falei, você já foi curada? No, I'm better. Ela falou, não, eu tô melhor. Okay, let's do it again. Eu falei, tá bom, vamos orar de novo. Prayed again, Orei de novo, completely healed. ela foi completamente curada. And I was just like, how, God, Como did Deus? she get healed? Ela precisava de cura. I wasn't even there yet. Eu não tinha nem chegado lá ainda. I didn't even lay hands on her Eu yet. nem coloquei as mãos sobre ela ainda. Because the intention of your heart wasn't in that Mas direction. porque a intenção do meu coração estava naquela direção. This guy comes in line E aí esse rapaz veio na fila. at church back in Dallas. At a Na church back in nossa Dallas. igreja de volta em Dallas.
He goes, I have severe kidney problems. Ele falou, eu tenho um problema severo nos rins. I have a lot of pain in my E kidneys. sinto muita dor nos rins. Oh, it's okay. God's going to take it all away right now. Falei, tudo bem, Deus vai te curar agora. Very easy for God. Muito fácil isso para Deus. So just give me your hands. Para me dar sua mão. I grab his hands, Eu peguei a mão dele. and I forgot what body part he said. E eu esqueci o que ele tinha falado, qual parte do corpo. So I'm like, right now, Jesus, Eu falei, agora, em nome de Jesus, heal his liver. cura o fígado dele. And he's like, excuse me. Ele falou, não, peraí, licença. I said kidneys. Eu falei rim. I go, well, check them. Aí eu falei, verifica o rim. He goes, Ele Oh. mexeu, I'm healed. tô curado. Yeah. Falei, sim, God knows what he's doing. Deus sabe o que ele está fazendo. The Spirit of God knows what he's doing. O Espírito de Deus sabe o que ele está fazendo. Because our minds, we think we have to say the right thing. Porque na nossa cabeça a gente acha que tem que falar a palavra certa. We have to do the right thing. Temos que fazer a coisa certa. Abracadabra. Abracadabra. Right? Né? Don't we do that with in the name of Jesus? A gente não faz isso, a gente até muda a voz assim, em nome de Jesus. Right? Não é? I'm telling you. Estou falando para vocês. I was in another city here in Brazil. Estava em outra cidade aqui no Brasil. I told this pastor, E eu falei para esse pastor, you're going to help me pray for the sick. você vai me ajudar a orar pelos enfermos. He's excited. Ele estava muito animado. As I told him in 15 minutes, if he just had one-on-one, I could teach him how to heal the E sick. aí eu falei para ele, em 15 minutos, se você me acompanhar, eu consigo te mostrar como orar pelos enfermos. So he comes up, Então ele veio até perto de mim. said, this is all you're going to do. Falei, é isso que você vai fazer. I said, you're going to grab him by the hands. Você vai pegar na mão da pessoa You're going to say, be healed in Jesus' name. e vai falar, seja curado em nome de Jesus. That's it. É isso. I said, okay. Ele falou, tá bom. Now understand the reason why I told him this. Então eu entendo o motivo pelo qual eu falei isso para ele. Because I knew myself. I know myself. Porque eu mesmo sei. I know religious people. Eu conheço pessoas religiosas. I used to be one of them. Eu costumava ser um deles. Very legalistic. Eu era muito legalista. And so I said, no, no, no. This is all you're going to say. E eu falei, é isso que você vai falar. Guess what he did? Sabe o que ele fez? He takes the guy by the hands Ele pegou as mãos desse homem and he prayed the most beautiful religious prayer e ele fez a oração mais linda, mais religiosa for 2.5 por minutes. 2 minutos e meio. 2.5 minutes. 2 minutos e meio. I'm there. I'm even tapping my foot. E eu tava lá batendo o pé. I feel like Tabasco is running through my body. Eu dava para sentir assim a batida do pé assim pelo meu corpo. I was starting to get a little upset. Tava começando a ficar um pouco chateado. I gave you simple instructions, Eu falei, dei para ele uma instrução simples and you can't even listen to simple instructions. e ele nem ouviu a instrução simples. Right? So he finally says amen. Então, finalmente, quando ele falou amém, And I look at him eu olhei para with the ele translator and said, com a tradutora, eu falei, e aí? let's see how you did. Vamos ver como você se saiu. Turn to the guy. Eu olhei para o homem, No difference. ele falou, não senti nenhuma diferença. Maybe a little. Talvez um pouquinho. Okay. Falei, tá bom. Pastor, Falei, pastor, please listen to me. por favor, me escuta. Just grab him by the hands. Pega na mão dele Say, be healed e fala, seja curado, in Jesus' name. em nome de Jesus. That's it. É só isso. That's all you got to say. É só isso que você vai dizer. He said, okay. Ele falou, tá bom. He grabs the guy's hands. Pegou na mão do homem Said, be healed e ele falou, seja curado, in Jesus' name. em nome de Jesus. Amen. Amém. And he's still holding on. E ainda estava segurando na mão do homem. I didn't realize it. My hand started going up. E eu percebi que minha mão começou a subir. I was going to slap his hand. Eu ia dar um tapa na mão dele, So he let go. para ele soltar. And I think he opened his eyes Eu acho que ele abriu os olhos. because he said, amen. And he let go Ele real falou quick. amém, e aí ele soltou. I said, okay, pastor. Eu falei, tá bom, pastor. Let's see what God did. Agora vamos ver como Deus se saiu. Turned to the gentleman. Olhei para esse homem
He started stomping on his foot. Ele começou a bater o pé. He goes, I'm healed. E ele falou, tô curado. I'm healed. Eu tô curado. He starts jumping up and down. Começou I'm a healed. pular, I'm e healed. falar, eu tô curado, eu tô curada. And I'm like, Eu yes. falei, sim. Look back to the pastor. Olhei pro pastor. Ele tava assim. So I helped him pick up his jaw. Eu peguei a boca dele, fechei. He goes, what was the difference? Ele falou, mas qual que foi a diferença? I said, Pastor, Eu falei, pastor, the first time a primeira vez you were trying to heal him. você estava tentando curar ele. And you tried to make sure you said all the right words Estava tentando ter certeza que você falava todas as and palavras said everything certas. perfect. Estava falando tudo perfeitamente. And you were relying on your prayer E aí você estava confiando na sua própria oração, instead of on him. ao invés de confiar nele. Because when you prayed the second time, Porque quando você orou na segunda vez, you knew there was no possible way você sabia que não tinha como that you healed the person. de você curar aquela pessoa. So it's true. Ele falou, é verdade. See, it's our reliance Então, toda a nossa confiança on him, tem que estar nele. trusting him. Confiar nele. It's not hard. Não é difícil, You just have to decide. mas você tem que decidir. God, I trust you completely. Deus, eu confio completamente em ti. I trust your word completely. Eu confio na tua palavra completamente. And because I trust you completely, E porque eu confio completamente em ti, it's hard not to love somebody you trust completely. é difícil não amar alguém em quem você confia completamente. I love you completely. Eu te amo completamente. Therefore, I'm obedient to you completely Então, eu sou obediente a ti completamente. because you're worthy. Porque tu és digno. Then when you step out, E aí, quando você afasta, God shows his nature. Deus vem e mostra a sua natureza. See everyone healed? E nós vemos todos curados. This is what God's calling you to. É para isso que Deus tem chamado vocês. But understand, Então entenda, we don't walk nós não andamos in the ministry of healing. no ministério de cura. The only ministry that's ever listed in Scripture O único ministério que está listado nas Escrituras is the ministry of reconciliation. é o ministério da reconciliação. It's the only ministry we have É o único ministério que nós temos. is reconciling people back to God. É reconciliar pessoas com Deus. We might have different names, Pode ter nomes diferentes, but we're one body. mas nós somos um corpo. We operate by the same Spirit, E nós operamos pelo mesmo Espírito. right? Certo? So I know there's different churches here, Eu sei que tem igrejas diferentes aqui, different names of com organizations, nomes diferentes de organizações, but we're one body. mas nós somos um corpo. Jesus is calling you Jesus está te chamando to something greater than yourself. para algo maior que você mesmo. And it's absolutely amazing. E é maravilhoso. Because the genius of our faith, the genius of Porque our a faith, genialidade da nossa fé isn't that we're going through the motions. It's not about going through the motions. não é você deixar se levar pelo momento And robbing God. e roubar a Deus. It's not like that. Não é assim. The genius of our faith A genialidade da nossa fé is that we come to a place é chegarmos num lugar where we know we could do onde nós sabemos que podemos fazer nothing. nada. And all we can do E que a única coisa que podemos fazer is yield, surrender é nos rendermos ourselves a nós mesmos, to God completely. a Deus completamente. Then he steps in E aí ele entra to each and every one of us e nos ensina a cada um de nós
and he replicates himself E ele replica a si mesmo in us. em nós. He replicates himself in us. Ele se replica em nós. Then we become ambassadors E aí nós nos tornamos embaixadores of Jesus Christ. de Jesus Cristo. You weren't made to sit in a chair. Você não foi criado para ficar sentado numa cadeira. You were made to reach the people out there. Você foi criado para alcançar as pessoas lá fora. Jesus didn't spend most of his time preaching in a synagogue. O Jesus, ele não passou a maior parte do seu tempo pregando nas sinagogas. He spent most of his time in the streets preaching to the people out there. Ele passou a maior parte do tempo dele nas ruas pregando para as pessoas. Your neighbors, Seus vizinhos, your coworkers, seus colegas de trabalho, your family, a sua família, they need you. eles precisam de você. They need you to manifest Jesus Eles precisam que você manifeste Jesus to them. para eles. There's a lot of people worried about the economy. Muitas pessoas se preocupam com a economia. Talking about taxes, Estou falando sobre impostos, the radical change of the government, as mudanças do governo, how liberal it is. Quão liberal ele é. Well, let me tell you something. Mas deixa eu te falar uma coisa. God has called you Deus, ele te chamou into his kingdom. para o reino dele. So, looking around here, Então, olhando aqui, we might be from different countries, nós podemos ser de países diferentes, but we belong to the same kingdom. mas nós pertencemos no mesmo reino. You understand that? Você entende isso? We belong to his kingdom. Nós pertencemos ao reino dele. We're his ambassador. Nós somos embaixadores dele. So if we're his ambassador, Então, como embaixadores dele, we don't operate by the kingdom we're in. nós não operamos pela economia do reino em que nós estamos agora. Is there any lack in the kingdom of heaven? Existe alguma falta no reino dos céus? Is there? Não? Existe? Is there any sin? Existe algum pecado? Depression? Depressão? Are you sure? Tem certeza? Is there any of this there? Tem alguma dessas coisas? Any bad things? Any demons? Alguma coisa ruim? Algum demônio? Is there anything like that in the kingdom of heaven? Tem alguma coisa desse tipo no reino dos céus? And guess what it says in scripture about it? O que diz nas escrituras sobre ele? It says we used to be in the kingdom of darkness, Diz que nós estávamos no reino das trevas, but we've been translated mas nós fomos transportados into the kingdom of his beloved son. para o reino do Filho do seu amor. We are now in the kingdom of heaven. Nós agora estamos no reino dos céus. Taste and see that God is good. Prove e veja que Deus é bom. So stop trying to operate under the kingdom of darkness Então pare de tentar operar de acordo com o reino das trevas, and the world com o mundo, and its rules and com as regulations. suas regras e regulamentos. Operate under the kingdom of God. Opere através do reino de Deus. He provides your every need. Ele provê para toda a sua necessidade. He brings joy and peace, Ele traz alegria, paz, healing, cura, wholeness. santidade. 100%. 100%. Nothing lacking. Não falta nada. Do you understand? This was the gospel that Jesus preached. Entenda que esse foi o evangelho que Jesus pregou. We go to Matthew chapter 4, E se nós formos para Mateus capítulo 4, verse 17. versículo 17, diz: Daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. So he said, repent, Então ele diz: arrependei-vos. change your mind, change your Muda thinking. sua mente, muda sua forma de pensar. For the kingdom of God Porque o reino de Deus is now. chegou. And then what did he do? What did he do? E o que ele fez? He healed the sick. Ele curou o enfermo. He cast out Ele demons, expulsou demônios, right? certo?
He did many miracles Ele fez muitos milagres because he was demonstrating porque ele estava demonstrando the kingdom of God o reino de Deus to people who were outside the para kingdom. as pessoas que estavam fora do reino. What kingdom are you in? Em que reino você está? What kingdom are you in? Em que reino você está? You, if you're a believer, Você, se você é um cristão you have the seal of the Holy Spirit, e você foi selado com o Espírito Santo, then you're in the kingdom of his son. então você está no reino do Filho do seu amor. Amen? Amém? So a lot of you, Então, muitos de vocês, if you've been taught like me, se você foi ensinado como eu fui, are waiting to go to heaven. você está pronto para ir para o céu. Yes? Sim, é verdade? Well, I have news for you. Mas eu tenho uma notícia para você. You're already in heaven. Você está no céu. Do you know that? Sabia disso? Don't believe me, do you? Let's go to Ephesians Você não acredita, né? Mas vamos abrir em Efésios. 1 and verse 20. Efésios 1, versículo 20. Okay? Ok? Esse mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e entronizando-o à direita nas regiões celestiais. 21? Right? So here it says that Jesus is exalted and he's seated at the right hand of the Father. Aqui diz que Jesus ele foi entronizado e está assentado à direita de Deus Pai. Right? Certo? Go to chapter 2, Vamos para o capítulo 2, verse 6. versículo 6. What does it say? Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. It says you are seated in heavenly places with Christ Jesus. Diz que você está sentado nos lugares celestiais com Cristo Jesus. This changes everything. It changes everything. Isso muda tudo. Absolutely changes everything. Muda tudo absolutamente. Spiritual warfare isn't pulling down strongholds. A Spiritual warfare batalha espiritual is not pulling down strongholds. não está fazendo cair fortalezas That are above you. que estão acima de você. There's nothing above you. Não tem nada acima de você. You're seated in heavenly places with Christ Você Jesus. está sentado em lugares celestiais com Cristo Jesus. Higher Mais alto than any principality or power do que qualquer principado ou potestade or darkness. ou trevas. The only place O único lugar the devil has, que o diabo tem, if you're seated in heavenly places with Christ se Jesus, você está sentado em lugares celestiais com Cristo Jesus, is under your feet. é debaixo dos seus pés. Real spiritual warfare, Sabe batalha espiritual? if you look at the context of 2 Corinthians 10, Se você olhar para o conteúdo de 2 Coríntios 10, is here é aqui, in your mind. na sua mente. It says to take every thought E a palavra diz que você tem que levar todo pensamento cativo, captive to the obedience à obediência of Jesus de Christ. Jesus Cristo. This word, Essa palavra, the word of God, a palavra de Deus, is Jesus é Christ. Jesus Cristo. Do you see this? Você vê isso? You become obedient Você se torna obediente to his word. à palavra dele. You become obedient to his word. Você se torna obediente à palavra dele. As you become obedient to his word, E à medida que você se torna obediente à palavra dele, out of the motivation of love, através da motivação do amor,
guess what happens? Sabe o que acontece? You begin to manifest the Word of God. Você começa a on this manifestar earth. a palavra de Deus nessa terra. Look at this. Olha isso. 1 John 4, 1 João 4, verse 17. versículo 17. Dessa forma, o amor é aperfeiçoado em nós, a fim de que tenhamos total segurança no dia do juízo. Pois assim como Ele é, nós semelhantemente somos nesse mundo. Amen? Amém? Doesn't say as he was. A palavra não diz assim como Ele foi. It says as he Diz is. assim como Ele é. As Jesus was when he walked on the earth. Diz assim como Jesus foi, nós andamos nessa terra. Amazing. Foi maravilhoso. Right? Certo? It says there's all the books and all the world couldn't contain the healings and the A miracles he palavra did. diz que no mundo inteiro não conseguiria conter livros contando tudo aquilo que ele fez. That's what it says about Jesus. Não é isso que diz sobre Jesus? That was amazing. E isso foi maravilhoso. But it says as he is. Mas a palavra diz assim como ele é, In his glorified state, em seu estado glorificado, at the right hand of Father, assentado à direita do Pai, in heaven, nos céus. so are we Assim somos nós in this world. nesse mundo. Did you hear me? Você me ouviu? This is something to be excited about. Isso é algo que deve nos deixar felizes. Tonight, when we come back, E hoje à noite, quando nós voltarmos, I'm going to share with you about the kingdom of God. eu vou compartilhar com vocês sobre o reino de Deus. We're going to talk about what it looks like. We're going to talk about what it looks like. E vou falar para vocês como ele é, como ele se parece, What it's supposed to be como ele deve ser, compared to what we've made it comparado com aquilo que nós fizemos, or allowed it to be. ou nós permitimos ser. Amen? Amém? Because let me tell you something. Porque deixa eu compartilhar uma coisa com vocês. Healing, Cura it's yours. é sua. It's your inheritance. É sua herança. If we look at what Jesus told the Syrophoenician woman, Quando nós olhamos para o que Jesus falou para a mulher cirofenícia, it says it's not right to take the children's bread ele disse assim: não é certo tirar o pão dos filhos and give it to the dogs. e dar para os cachorrinhos. What was he talking about? Do que ele estava falando? Healing. Estava falando de cura. Let me ask you another question. Deixa eu fazer outra pergunta. Is there any scripture Existe alguma escritura that says Jesus was ever sick? que Jesus, falando que Jesus em algum momento estivesse doente? Is there any scripture Tem alguma palavra, alguma escritura that says Adam was ever sick? dizendo que Adão estivesse doente? Eve? Eva. Very interesting, right? Muito interessante, não é mesmo? Or what about when the Israelites are leaving Egypt? Quando os israelitas eles estavam saindo do Egito, It says there was not a feeble one among them. diz que não havia nenhum fraco, nenhum débil no meio deles. Their eyes did not grow dim, Os olhos deles não se enfraqueciam. and their shoes E os correias das sandálias didn't even wear. não gastavam. They stayed strong. E eles permaneciam fortes. That's an old covenant. E isso tudo debaixo da antiga aliança. We now have a better covenant A palavra diz que agora nós temos uma melhor aliança, established on better promises. estabelecida em melhores promessas. Amen? Amém? Healing is yours. E então cura é sua. So if you can stand very quickly. Então se você puder ficar de pé rapidinho. Some of you here, you need prayer. Tem alguém aqui hoje que precisa de oração? You might have pain Estiver sentindo alguma dor, or sickness. alguma doença? What I'm going to ask you to do O
O que eu vou pedir para você fazer? is lay hands on yourself. Quero que você coloque suas mãos sobre você mesmo. There's nothing special for this hand. Não tem nada especial nessa mão aqui. This is the hand of Jesus. Essa é a mão de Jesus. Look at your hand. Olha para sua mão. That is the hand of Jesus. Melhor que a mão de Jesus. Amen? Amém? So go ahead and you can put your hand on your head Então if you want. você coloca a mão na sua própria cabeça Or agora. put your hand on the problem. Ou coloque a mão no lugar onde você tem um problema, no coração, ou algum lugar onde tem um problema. And Jesus is going to heal you right now. Jesus is going to heal you right now. E Jesus, ele vai curar você agora. Amen? Amém? So right now, in Jesus' name, Então, agora, em nome de Jesus, all pain, toda dor, all sickness, toda doença, every lie spoken over them, toda mentira falada contra você, you go now. saia agora. Body, Corpo, you be healed. seja curado. You be whole. Seja restaurado. Soul, Alma, you be healed. seja curada. You be whole Seja restaurada right now. agora, In Jesus' name. em nome de Jesus. Amen. Amém. Move around, check it. Eu quero que você se mova agora. If you can check it, Verifica. check it. Se você conseguir verificar, verifica. Anybody notice the difference? Alguém aqui notou diferença? Yeah, some people. Yeah, raise your hand. Alguns. Ok. How is it? Como que você está se sentindo Some of agora? you are still checking. I see you poking. And E algumas pessoas ainda estão verificando. who's healed? Quem foi curado? Levanta a mão. No? Okay. Ok? Let's put hands on yourself again. Então coloca suas mãos sobre você de novo. And all you're going to do is you're going to receive E o from que God. você vai fazer é simplesmente receber de Deus. Okay? Tá bom? So right now, in Jesus' Então, name, agora, em nome de Jesus. Father, I thank you Pai, eu te agradeço that the Spirit of God pelo Espírito de Deus. is running through their bodies, Está passando através do corpo de cada um. bringing life Trazendo vida. and pushing out all darkness. E te retirando toda a treva. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Amen. Amém. All right, check, move around. Então verifica de novo, se mova. How's it feel? Como é que você está sentindo? There's some people with headaches, it's gone. Alguém estava com enxaqueca, dor de cabeça e saiu? Yeah, Sim. it's gone. Saiu totalmente? Yeah, Amém? yeah. What else? What else was healed? Quem mais? Quem mais foi curado? Levanta a mão. Go ahead, you can talk. What'd you have? O que você tinha? Você? O quê? Stomach problems? Problema no estômago? Healed? Curado? What else? Headache? Dor Healed? de cabeça? What else? Mais. Yeah? Yes? Oh, you had inflammation and pain as well? Yeah? Amen? Amém. Look what God did and who laid hands on you? Quem colocou as mãos sobre vocês? Jesus. Jesus did. Jesus. So if you need any extra prayer, Então, se você precisa novamente de oração, our team will, you can come forward and we'll pray for you. pode vir aqui na frente, nós vamos orar por você. Okay? Tá bom? And everybody else? Did you want to talk to them? Quer liberar o pessoal? Ok. Amados, não está orando então. Você que deseja receber cura, venha para cá. Os demais, nós vamos entrar no intervalo agora. E às 7 da noite começa o culto. Tem a cantina, se você quiser, né? Tem aqui um comércio aqui no metrô também, tem bastante lugar para comer. E 19 horas. Se você tem perguntas, não esqueça, escreva e traga. Amém? Você que deseja oração, eu queria chamar os pastores. Aleluia. Está vindo aqui orar em nome de Jesus. E pastores,
que estão conosco, de outras igrejas. Se você puder vir nos ajudar, amém? Por favor. Aleluia. Camisa